Você está responsável por pregar a palavra de Deus, mas não sabe que texto escolher? Tem dúvidas de como selecionar o texto ideal para a sua pregação? Será que existe um texto certo para montar uma pregação? Nesse vídeo você vai aprender como escolher o texto bíblico para o seu sermão. A Bíblia, ela tem 66 livros, 1.189 capítulos, 31.105 versículos. E aí ela está na sua frente e você está com uma grande dúvida. Qual passagem da Bíblia eu devo escolher para montar a minha pregação? Então vamos lá. O primeiro passo e a primeira coisa que você precisa ter em mente é que a escolha de um bom texto começa com um bom estudo da Bíblia e com muita oração. A oração é uma parte essencial na pregação, porque a pregação ela é um ato sobrenatural que envolve a participação do Espírito Santo e o ser humano. Um exemplo da pregação na Bíblia são os profetas. Os profetas na Bíblia são homens escolhidos por Deus para enviar a sua mensagem para um povo específico. Eles precisavam ter um bom relacionamento com Deus, que através do Espírito Santo inspiravam aqueles homens a escrever ou até mesmo proclamar ou interpretar a mensagem que Deus tinha para o povo em um determinado momento, em determinadas circunstâncias. Com o pregador, funciona mais ou menos da mesma maneira. É necessário que o pregador esteja em perfeita sintonia com Deus. Para isso, a oração é um fator essencial. Então, antes de escolher seu texto bíblico, ore a Deus, peça a orientação do Espírito Santo e deixe Ele conduzir você nessa escolha. A oração é o primeiro passo essencial para você saber o que vai pregar. Afinal, você é um mensageiro de Deus. Enquanto está lá no púlpito, você estará falando e sendo a boca de Deus. Então, a oração ela é algo essencial. O estudo também é algo muito importante, que um pregador não pode deixar de se preocupar com o estudo da palavra de Deus. Quanto mais contato você tiver com a palavra, mais ela fará parte de você. Você irá se tornar mais familiar e será mais fácil de você entendê-la. Quando nós vamos na Bíblia, a gente percebe algo muito interessante, uma instrução que Deus dá aos israelitas. Em Deuteronômio capítulo 6, no verso 4 até o verso 9, Deus dá uma instrução muito interessante para os seus filhos. Estimula eles a ensinarem os seus filhos a conversar sobre a lei de Deus e enquanto estiverem andando, enquanto estiverem caminhando, até mesmo quando forem deitar e se levantar, eles deveriam falar sobre a lei de Deus. Até mesmo deveriam escrever a lei nos batentes e nas suas vestes eles deveriam colocar algumas amarrações que mostrassem para ele e fizessem-os lembrar da lei de Deus. Isso chama a nossa atenção para o seguinte: o estudo da palavra de Deus é algo que deve ser primordial na vida não só do pregador, mas do cristão. Quanto mais tempo nós passamos com a Bíblia, quanto mais tempo nós estudamos as palavras de Deus, mais ela vai se tornar mais clara para nós. E nós poderemos estar utilizando-a de várias maneiras, principalmente na pregação. Aqui no canal nós temos alguns vídeos que falam a respeito de como estudar a Bíblia. Você pode descer na descrição do vídeo e clicar lá para acessar o primeiro vídeo dessa série, que vai te ajudar a como estudar a Bíblia da melhor maneira possível. Agora nós iremos procurar entender quais são os fatores que influenciam o pregador na hora de escolher o texto bíblico para a sua pregação. O primeiro fator é o fator pessoal. No seu momento de devoção com Deus, você pode ser impressionado com a leitura e estudo de alguma passagem bíblica que possa ter falado diretamente a uma necessidade sua em um determinado momento. E aquele texto pode ter te impressionado e você pode ter tirado grandes lições para a sua vida. E nada impede que você utilize aquela passagem, o qual você estudou, para produzir uma mensagem bíblica que possa
ajudar outras pessoas que possam também estar precisando de uma mensagem, de um apoio da palavra de Deus nas suas necessidades pessoais. Em segundo lugar, outro fator que pesa muito na escolha do texto é a necessidade da igreja. Às vezes, o pregador ele vai constatar que a igreja tem uma necessidade. E ali ele vai procurar encontrar na Bíblia algum texto que esteja relacionado diretamente àquela necessidade da igreja. Essa é outra forma também de escolher um texto, uma passagem bíblica. A terceira maneira é através da necessidade social. Do mesmo jeito que a igreja tem as suas necessidades, a sociedade em que a igreja está inserida também tem necessidades. Existem momentos em que é necessária uma palavra de advertência, de consolo, de orientação, para que possa edificar e ajudar a igreja. Nesse momento, o pregador também pode utilizar como o seu pontapé inicial, ao observar uma necessidade social do momento, procurar na palavra de Deus uma mensagem, uma passagem que fale diretamente àquela necessidade. E por último, é a circunstância. Existem mensagens que são pregadas em momentos muito específicos, como por exemplo, mensagens para aniversários, mensagem para casamento, de gratidão, mensagem para cerimônias fúnebres. Então, as circunstâncias nesse caso vão ditar quais são os melhores textos para você estar utilizando como pregação. Essas são as principais maneiras de escolher um texto bíblico. Outra dica muito importante é o seguinte: quando você for escolher a sua passagem, para o qual você estará baseando seu sermão, você precisa estar atento onde ela começa e onde ela termina. Você precisa entender qual a unidade de pensamento. A Bíblia é dividida em capítulos e versículos. E muitas vezes os versículos e os capítulos eles não estão divididos de tal maneira que proporcione para a gente uma unidade de pensamento ou um bloco de texto coeso. Então você precisa sempre prestar atenção. Ao escolher o texto bíblico, você deve olhar o seu contexto para perceber quais são as partes iniciais e finais daquele texto, para que você possa ali pegar a ideia completa. Não é simplesmente selecionar um texto, uma citação bíblica que esteja longe do seu pensamento central. Você precisa escolher e delimitar aonde aquela passagem está inserida. E para isso você pode utilizar de algumas formas que nos auxiliam nas nossas Bíblias convencionais, como por exemplo, nas nossas Bíblias, em alguns momentos, você pode perceber que entre os versículos, você percebe alguns textos que encabeçam algumas seções, como por exemplo esses aqui na imagem. Eles te indicam aqui seções de unidade de pensamento, onde um pensamento começa e termina. Esse é um auxílio que os tradutores da Bíblia nos dão para que a gente possa perceber a ordem de pensamento dos autores bíblicos e ali poder ver qual é o contexto imediato da passagem e poder pregar baseado nisso. Esse passo é muito importante porque previne que nós sejamos tentados a evitar erros de interpretação. Então é muito importante que você examine o texto dentro do seu contexto. Veja qual o assunto do qual o seu texto está falando. Veja onde ele começa e onde ele termina. Às vezes ele pode estar em um único verso, às vezes ele pode estar em muitos versos, ou até mesmo em um capítulo inteiro. Então, examine o contexto e certifique-se de que você pegou a ideia central do pensamento daquele texto bíblico. Uma dica para os pregadores essencial tenha o seu calendário homilético.
O que seria um calendário homilético? Nada mais é do que um calendário de pregação. Geralmente, pregadores e pastores que têm uma alta demanda de pregação durante o ano, durante os meses, podem se organizar de tal maneira que possam garantir que eles vão estar abordando temas, assuntos e porções da Bíblia de maneira equilibrada. Quantas vezes você já não chegou na igreja e percebeu que muitas vezes se prega sermões muito parecidos sobre mesmas passagens da Bíblia durante os cultos? Isso pode ser evitado se o pregador ele tiver à sua disposição um calendário homilético, do qual ali ele vai poder se organizar e utilizar passagens específicas ao longo dos seus sermões para evitar repetição. Escolher divisões como sermões doutrinários, sermões mais de ensino, sermões evangelísticos, ou até mesmo entre porções da Bíblia, como sermões baseados no Antigo Testamento, sermões do Novo Testamento. Isso vai facilitar e vai ajudar o pregador a se organizar e ajudar também a igreja a aproveitar o ensino bíblico. Então essas foram as dicas de hoje do vídeo. Espero que você possa aproveitar e possam ter te ajudado a escolher um texto para o seu sermão de maneira adequada e eficaz. Eu gostaria ainda de te convidar a acessar no link da descrição aqui do vídeo, o primeiro link. Aproveite e se inscreva no canal para receber em breve mais vídeos e curta, compartilhe e comente no vídeo a respeito dos assuntos que você deseja escutar e deixe suas sugestões também. Um grande abraço e até o próximo vídeo.